Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11, Novas de Grande Alegria. É muito importante no estudo da Palavra de Deus, que a gente atente para o fato de que Cristo é o mais importante das nossas vidas e que é uma grande alegria conhecer o Senhor. Qual o foco dessa nossa lição? Essa nossa lição, ela tem como ênfase e base o texto de Lucas no capítulo 2, no versículo 10 e 11, que trata exatamente de quê? Do nascimento de Jesus. Então, eu gostaria de ler esse texto com você que nos acompanha, com você que está sempre conosco aqui reunido, estudando a Palavra de Deus. Então, Lucas 2, verso 10 e 11, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento, a história de Jesus ela é bem conhecida. Lucas, capítulo 2, ele fala todo o nascimento de Jesus. O capítulo 1 fala do preparação para a vinda de Jesus, o capítulo 2 trata em si do nascimento de Jesus. Jesus nasce ali, seus pais vão fazer um recenseamento, não encontram local e ele não tem pousada para eles poderem se hospedar, então eles ficam na hospedaria. Jesus nasce na hospedaria e logo após o nascimento de Jesus, pastores que estavam no campo têm uma revelação de Deus, uma visão de anjos descendo que comunicam àquele povo todo que esperava a chegada do Messias, de que era um motivo de grande alegria. Jesus havia nascido, o Senhor havia nascido, o Cristo, o Messias esperado por toda aquela nação havia chegado e isso era um motivo de graça, um motivo de alegria, de felicidade no meio do povo. O nascimento de Jesus ele é a resposta do cumprimento de uma promessa feita séculos antes, mas que se cumpriu, que se tornou realidade. O nascimento de Jesus ele não é um fato isolado na história da humanidade. O nascimento de Jesus era algo preparado por Deus, era algo anunciado por Deus, era uma promessa feita por Deus. Então, no momento propício, no momento certo, no momento em que todas as coisas estavam alinhadas, chega o cumprimento da promessa, que é exatamente o nascimento de Jesus, que é uma novidade, que é algo maravilhoso, que é algo sublime, que é algo fantástico para todos aqueles que esperavam a chegada do Messias. Nessa lição nós vamos estudar sobre o nascimento de Jesus e o seu significado para a humanidade. O primeiro ponto dessa lição fala de quê? Trata da promessa. As coisas foram feitas e criadas por Deus, para Ele e para a glória dEle. Romanos 11, 36. Deus criou o mundo, fez todo o mundo, fez toda a criação, toda perfeita e boa, porém, a serpente, ela engana Eva e convence Eva a comer do fruto que Deus disse a Adão não poderiam comer, e ela vai e come. E ela não apenas come, mas ela compartilha desse fruto que era proibido, ela compartilha desse fruto com Adão, com seu marido. E Adão, da mesma forma, ele vem e mesmo sabendo que aquele fruto era proibido, mesmo sabendo que Deus havia dito que não poderia fazer isso, não poderia comê-lo, Adão também come
e desobedece a Deus, fazendo com que o pecado entre definitivamente no mundo e corrompa aí toda a natureza humana. Gênesis capítulo 3. Né? O pecado ele entra nos corações imediatamente e rompe e destrói e separa o homem daquela comunhão íntima de Deus. Adão era um privilegiado, irmãos. Adão, todas as tardes Deus via estar com Adão e conversar com Adão e desfrutar e comungar com Adão ali no jardim. Adão era um privilegiado, Adão tinha a presença de Deus todos os dias, lhe ensinando pessoalmente as coisas, e Adão se deixa corromper por um sentimento de prazer imediato e desobedece a Deus e rompe aquela íntima relação com Deus. Uma vez rompida essa relação, uma vez separado de Deus por conta do pecado, vem aí então a promessa, né? A partir desse momento toda a humanidade ela passa a ser escrava do pecado e merecedora do castigo eterno. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus poderia tocar fogo no jardim, queimar Eva, queimar Adão, podia destruir Eva e Adão, dizimar Eva e Adão da face da terra, mas ele optou por fazer diferente. Ele optou, depois da queda, Deus anuncia a promessa da vinda do Messias. Deus, depois daquele ato de ofensa, depois de ser ofendido, depois de ser destratado, depois de ser vilipendiado, Deus, em sua magnitude, na sua misericórdia, no seu grande ato de bondade, da sua natureza bondosa, Deus, ele prefere resgatar Adão, Eva e todos que descendem de Adão e Eva, ou seja, eu e você e todos nós. E como que Jesus vai fazer isso? Deus, não é? Deus anuncia a vinda do Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, está lá em Gênesis 3,15, aquele que faria com que a mulher sentisse dor, mas que pagaria o preço do pecado com seu próprio sangue e reconciliaria o homem com Deus. Deus promete, né, parte de Deus, a intenção de salvar, a intenção de resgatar, a intenção de purificar, de trazer de volta aquilo que se havia perdido, aquele que se havia perdido. Né? Então Deus promete que vai enviar o Messias, vai enviar alguém que vai romper com o pecado, que vai subjugar o pecado, que vai derrotar o pecado e que vai trazer de volta a possibilidade de reconciliação da humanidade perdida com Deus, consigo. Ele promete isso, Gênesis 3,15, né? Essa promessa ela começa a tomar forma, ela começa a se tornar real lá em Gênesis 12:1, quando Deus chama Abraão, e Abraão seria o veículo, o meio pelo qual Deus traria o Salvador, o Messias. Não é? Deus separa Abraão lá daqueles povos idólatras, daqueles povos contaminados, politeístas, panteístas, aquele povo todo lá misturado, tudo com um monte de religião, adorando natureza, adorando bicho, adorando tudo que Deus diz que não era para adorar, mas Deus vem e separa alguém com o coração disposto a adorar só Ele, e aí ele começa a história da salvação através da chamada de Deus a Abraão, lá em Gênesis 12:1, Deus vai e começa a construir a estrada para a vinda, né? Para a vinda do Messias. Ele começa a construir a história para a vida dos Messias. Então, Gênesis 3:15,
Gênesis 3,15 está a promessa de que Deus iria resgatar um homem perdido por causa da desobediência no jardim, por causa da entrada do pecado no coração humano, por causa do rompimento da intimidade com Deus. E aí Deus começa a preparar isso, né? Vem a preparação. O que lemos nas páginas do Antigo Testamento é exatamente o Criador dando curso à história a fim de preparar o mundo para a vinda do Messias, ou seja, Deus desenhando a chegada de Jesus, né? Tudo foi para que a história chegasse no ponto apropriado para o nascimento e ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chamou esse momento do nascimento de Jesus, da época do nascimento de Jesus, de plenitude dos tempos, Gálatas 4,4. Né? Esse caminho ele foi trilhado, né? Por profetas em várias épocas e circunstâncias que estavam constantemente anunciando a vinda do ungido do Senhor, do Messias, daquele que traria a salvação de Deus. Os profetas eles vinham fazendo isso, né? E dois processos muito importantes para que essa plenitude do tempo se tornasse possíveis foram a helenização da maior parte do mundo. Hoje você pode ir para qualquer parte do mundo e falar inglês. Naquela época, o grande conquistador Alexandre o Grande, ele tinha levado o Império Grego muito ao mundo, ao antigo mundo, né? O mundo antigo, ao Oriente, e ele tinha colocado uma só língua, todo aquele povo estava debaixo de uma mesma língua. O grego, a língua dos gregos era falada em toda aquela região, então facilitava ali a pregação da notícia de Jesus, da chegada de Jesus, dos ensinos de Jesus. Tudo aquilo seria possível porque aquele povo ele estava todo debaixo de uma só língua. Era o grego koiné. Era o grego da época que Jesus chegou. Então, a helenização, né, a cultura helênica, a dominação grega naquela época, trazendo a língua dela para todos aqueles povos, tornavam um momento perfeito para a chegada do Messias. E o outro fator muito, muito, muito importante era a engenharia romana. Os romanos, eles começaram a construir estradas e ligar toda aquela região, ligar todas aquelas cidades, né? Enquanto o Império Romano ele se expandia, também a sua arquitetura, também a sua engenharia tornavam as estradas mais seguras, tornavam as estradas as distâncias menores, né? Tornavam possível a movimentação entre as cidades e entre aqueles países e todo aquele terreno, com toda aquela conjunção. Então, as estradas romanas, a estrutura, a arquitetura, a engenharia romana e também o poder bélico romano tornavam essas estradas mais seguras, né? Antigamente, as viagens dos mercadores, dos comerciantes eram muito difíceis, existiam muitos saqueadores no meio do caminho, existia muito perigo, e o Império Romano ele estabilizou toda essa situação, ele trouxe segurança, além de construir estradas, pavimentações, para que pudesse haver um trânsito rápido e tranquilo entre as cidades, também deram segurança a essas estradas. Então, o momento perfeito era que o mundo estava ligado. O mundo estava ligado por estradas e debaixo de uma mesma língua, todos falando uma mesma língua, debaixo de uma mesma cultura. Então, era um momento preciso para que as novas de grande alegria chegassem a todos os lugares do mundo antigo. Com isso, o que acontece? O cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. Maria recebeu a visita de um anjo que lhe anunciou que daria à luz ao Filho de Deus, ao ungido do Senhor, uma ação do Espírito Santo enquanto ainda era virgem. Lucas 1, de 34 a 35. Lembra que eu falei aqui no início que o capítulo 2 trata do nascimento
E o capítulo 1 trata de toda a preparação do nascimento de Jesus, anúncio do anjo. Está aqui, ó, anúncio. O anjo veio anunciar, Lucas 1, 34 e 35. O anjo vai e anuncia isso. O nascimento virginal de Jesus aponta para a sua divindade e impecabilidade, pois, sendo Maria pecadora, deu à luz àquele que não tinha pecado algum. Ou seja, pela ação do Espírito Santo, a humanidade de Jesus não foi afetada pela natureza de sua mãe. Jesus é aquele que nasceu do pecado, mas sem pecado. Esse termo que diz que Jesus nasceu do pecado está dizendo que Jesus veio de uma natureza humana pecadora, mas ele não tinha pecado. Por quê? Por causa da sua natureza divina, por causa da ação do Espírito Santo na concepção de Jesus. E daí o seu nascimento virginal indica que não houve rompimento de carne, o que, na verdade, aponta, para a divindade de Jesus e a sua impecabilidade. Ele nasceu no corpo do pecado, mas sem pecado. Tá certo? Jesus não tinha pecado. A promessa de Deus foi cumprida. Chegou o Messias. O Messias esperado estava no meio da humanidade, cheio de graça e de verdade. É como descreve Lucas 2,52, que diz assim, que Jesus foi crescendo em estatura e graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus realizou mostrando que era o Messias de Deus, pregou a palavra eterna, trouxe consolo, paz, luz e esperança a um mundo que outrora estava obscurecido. Jesus trouxe luz, trouxe esperança. O nascimento de Jesus, ele representou o encontro do divino com o humano. Ou seja, pela manjedoura, Jesus trouxe Deus ao convívio dos homens. E pelo sacrifício da cruz, Jesus leva o homem para o convívio de Deus. O nascimento de Jesus, queridos, o cumprimento da promessa. Jesus trouxe vida à humanidade perdida. Jesus rompeu o elo do homem com o pecado que o separava de Deus, o pecado que entrou no coração humano, o pecado que impediu que o homem desfrutasse daquela linda comunhão que tinha com Deus. Isso foi rompido, isso foi tratado, isso foi trabalhado, e Jesus ele traz o humano de volta ao divino. Ele traz e ele faz o encontro do convívio de Deus com os homens. Através da sua cruz, Jesus leva o homem para Deus. Através da sua morte na cruz, através do seu sacrifício perfeito, nós vamos ver isso, a maior prova de amor, através do seu sacrifício perfeito, do seu sacrifício sublime, Jesus leva o homem de volta para Deus. Ele rompe a relação de pecado, ele derruba a barreira do pecado que impede que o homem veja e olhe para Deus, que o homem se comunique com Deus, que o homem veja a Deus, que o homem sinta a presença de Deus. E aí ele, através do seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia, ele torna possível que o homem novamente venha a se relacionar com Deus, venha a se relacionar com o Pai, que venha ter comunhão, que venha sentir a presença de Deus. Para pensar e agir, Cristo nasceu, cresceu e viveu sem pecado algum. Hoje nós somos chamados, irmãos, para sermos semelhantes a Ele. Claro que nascemos do pecado e vivemos em pecado, mas somos pecadores, não vivemos em pecado, somos pecadores regenerados através do sangue de Jesus Cristo. Jesus tornou possível, através da fé em Cristo, que pudéssemos sim ser purificados do pecado. Pudéssemos entrar num processo aí de santificação. Jesus, ele
tornou possível a nossa luta contra a nossa natureza de pecado, a vitória da nossa luta contra a nossa natureza de pecado através do seu sacrifício na cruz. Ele nos permitiu a negar o pecado, a rejeitar o pecado, a viver como Ele vive, a viver como Ele viveu aqui entre nós, uma vida de fé, uma vida de obediência ao Pai. Ele tornou possível que nós pudéssemos obedecer a Deus novamente, que nós pudéssemos lutar contra a nossa natureza de pecado e viver uma vida para Deus, uma vida para Ele, uma vida voltada para o Pai e para o Filho. Nós conseguimos fazer isso quando nascidos de novo, através da fé em Jesus Cristo, João 1,12, que nós lemos na lição passada, através da fé em Jesus Cristo. Nós conseguimos isso quando nós abandonamos a influência da nossa natureza pecaminosa. Deixamos para trás o pecado e olhamos para Cristo e buscamos uma vida de comunhão a Cristo, uma vida nos moldes de Cristo. Discípulo é isso, um discípulo é cumprir a causa do seu mestre e viver a causa do seu mestre. E a causa de Jesus é essa, que nós neguemos o pecado e o sigamos, pagando todos os preços que nos são trazidos a lume, pagando todos os preços. Mas uma vida de luta contra o pecado, uma vida fora da influência do pecado, uma vida negando o pecado. E é possível, porque Cristo tornou isso possível para nós. O nascimento de Cristo nos deu a esperança da libertação do pecado, não apenas para a vida futura, mas já nessa vida nós podemos sim vencer o pecado, nós podemos lutar contra o pecado, porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo nos purificou para lutarmos contra o pecado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podemos segui-lo, basta que lutemos contra essa natureza de pecado, porque estamos livres dela e estaremos totalmente na eternidade. Mas já agora é possível lutar contra essa natureza de pecado e viver uma vida no padrão de Jesus, nos moldes de Jesus. Não estamos mais sob pesado jugo, mas debaixo da maravilhosa graça de Jesus. João 1,14, João 16, 17. Não vivemos mais dominados pelo pecado, não vivemos mais aprisionados pelo pecado, embora o pecado nos perturbe, embora o pecado nos influencie, embora o pecado tente nos tirar do molde de Cristo, podemos lutar contra ele, porque a graça de Deus é superior ao pecado, é extremamente superior ao pecado, e ela é mais forte que o pecado, mas é preciso dar ouvido à graça e negar o pecado, é preciso desejar viver pela graça e negar o pecado e a nossa natureza pecaminosa. Seu coração tem se esvaziado do velho homem para viver como Cristo viveu, ou tem vivido pelos seus próprios propósitos? Que dá sentido à sua vida? Que dá sentido à sua vida? Cristo dá sentido à sua vida? Viver pela graça dá sentido à sua vida? Ou procurando objetivos transitórios e temporários? O que faz da sua vida um sentido concreto? Os frutos do reino, os frutos do Espírito, as marcas de Cristo, ou simplesmente a luta por propósitos temporais e transitórios, dos quais nada mais são do que para servir nessa vida? O que você busca? Você busca o amor por Cristo, uma vida no modelo de Jesus, ou você vive uma vida buscando o que os outros buscam, dando valor ao que o mundo dá valor? Qual é o seu valor? São os valores do reino de Deus ou são os valores do mundo? Digo para você que os valores do reino são opostos aos valores do mundo. E muitas das vezes nós desejamos viver para Cristo, mas de olho nos valores do mundo. Quais são os seus valores? Você tem feito da graça de Jesus o sentido e o fundamento da sua vida? Essa é uma boa oportunidade de vermos isso. O nascimento de Jesus deve ser um motivo de grande alegria para o nosso coração, irmãos.
O motivo do nascimento de Jesus deve ser um motivo de grande alegria para a nossa vida, para a nossa existência, porque é através da graça, da maravilhosa graça de Jesus Cristo, que nós retornamos ao Pai e podemos ter convívio com o Senhor. Cristo não nasceu para nada, mas nasceu para nos libertar do domínio do pecado e nos tornar agradáveis a Deus. Sua vida é uma vida agradável a Deus? Você tem vivido no sentido de agradar a Deus? Ou você tem lutado por coisas temporais que se acabam com o tempo? Qual é o foco da sua vida? Quando chega o Natal, você lembra que Jesus veio para te salvar? Ou você está mais preocupado em montar uma bela árvore de Natal, comprar um peru, um Chester? Prepara o bolso que esse ano vai ser bem caro, um peruzinho, um Chester. Fazer aquela ceia maravilhosa que vai custar uma fortuna e que acabou no dia seguinte. Ou você vai ser verdadeiramente grato por Jesus ter nascido e ter abrido a porta do céu para você, por ter te libertado do domínio do pecado e você poder viver uma vida na graça de Jesus. Pense nisso. O nascimento de Jesus traz alegria para a sua vida ou é um simples, ou é um momento qualquer, ou é uma data no seu calendário para você comemorar e esquecer que no dia seguinte a vida continua? Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. No próximo domingo, permitindo Deus, estaremos novamente aqui, juntos, estudando a Palavra de Deus. Se você tiver a oportunidade, quero convidar você a estar conosco no nosso templo, na rua Eupídio Barbosa Guimarães, 59, às 9 horas da manhã, todos os domingos. Nós temos as lições da Escola Bíblica Dominical também no nosso templo, nas nossas classes, e você pode participar também conosco, será muito bem-vindo, ok? Domingo, às 9 horas da manhã. Às 10, você pode se empolgar e ficar também para o culto da manhã, e se quiser estar conosco também à noite, domingo, às 20 horas, nosso culto de celebração. Deus abençoe, um bom domingo, e nos vemos aqui na próxima semana.